de André Reis e os macacos primatas. Você gostou dos primatas? Vamos começar? Vamos dar início à audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício de 2026, projeto de lei 194/2025. Hoje, 24 de setembro de 2025. Então, eu quero abrir aqui a audiência pública, agradecer a presença de todos, convidar para compor a mesa aqui o nosso presidente da Câmara Municipal, Israel Scupenaro, convidar os vereadores Wagner Alves, que venha compor a mesa aqui com a gente, vereador Fábio Damasceno, venha fazer parte da mesa. Secretária da Fazenda, Rebeca, se quiser fazer parte da mesa, pode ficar aí. Outros membros da Prefeitura Municipal de Valinhos. William Evaristo de Oliveira, diretor do Departamento de Receitas da Prefeitura, já está compondo aqui com a gente. Célia Helena Deste Catiato, contadora da Prefeitura. E a nossa representante do Vale Prev, né, Maria Cláudia. Eu vou agora passar para a leitura do edital de convocação. Audiência pública da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, PL 194/2025, edital de convocação. Audiência pública para apresentação e debate do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício de 2026. A Câmara Municipal de Valinhos e a Comissão de Finanças e Orçamento, pelo presente edital, tornam público que na quarta-feira, 24 de setembro de 2025, com início às 19 horas, no plenário Ulisses Guimarães, da Câmara Municipal de Valinhos,
cito a rua Ângelo Antônio Scavinato 59, bairro Residencial São Luís, será realizada audiência pública para apresentação e debate do projeto de lei 194 de 2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias relativas ao exercício de 2026, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e em concordância com o artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, além dos dispositivos da Constituição Estadual no que couber. O projeto de lei encontra-se à disposição para consulta pública na página eletrônica. A audiência também será transmitida ao vivo através dos seguintes canais: YouTube, TV Câmara Valinhos, Facebook da Câmara, site da Câmara, canal 9 da Vivo TV. Casos omissos serão decididos pela mesa. Outras informações sobre a audiência pública podem ser obtidas através do telefone 3829-5355, nos horários de expediente administrativo. Valinhos, 26 de agosto de 2025, Israel Scupenaro, presidente da Câmara Municipal de Valinhos, Henrique Conte, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Só lembrando ao público aqui presente, aquele que nos ouve em casa, que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, né, que estamos discutindo aqui agora, está disponível no site da Câmara Valinhos, no endereço câmaravalinhos.sp.gov.br. Aí, só para orientar as pessoas, tem que entrar lá no site da Câmara, que eu falei agora, na aba Comunicação. Dentro da aba Comunicação, clicar na aba Publicações, e aí sim você entra na aba Audiências Públicas. E aí na aba de Audiências Públicas está lá LDO 2026, anexo 1. Lembrando que a audiência também está sendo transmitida pelo TV Câmara Valinhos no YouTube. A audiência pública da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício 2026. A Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, parágrafo único do artigo 48 do inciso 1º, em seu artigo 48, determina o seguinte: parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante, inciso 1, incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento. Então, isso aqui é só para deixar claro para todos, né, como já foi comentado aqui, que a lei de responsabilidade fiscal, que aconteceu lá no ano de 2000, ela trouxe essa exigência da audiência pública. Então, obrigou todos os municípios do Brasil, né, o Estado também, a Federação, a fazerem audiências públicas para abrir para a população o debate do orçamento, da lei de diretrizes orçamentárias, né, o PPA também, o plano plurianual. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. O edital foi devidamente publicado nos seguintes meios de comunicação: mural de publicações da Câmara Municipal de Valinhos, boletim eletrônico do município, site oficial da Câmara Municipal de Valinhos, www.câmaravalinhos.sp.gov.br, anunciado durante as sessões legislativas nesta Casa de Leis. Foram confeccionados e afixadas faixas informativas localizadas em pontos estratégicos da cidade. Bom, e dizer também que, não sei se vocês viram, mas eu também fiz um vídeo que eu divulguei aí nas minhas redes sociais, em outras redes, né, teve pessoas que propagaram esse vídeo em outras redes sociais. Por quê, gente? Porque o objetivo nosso é que eu falei, eu já faz 24 anos, eu sou vereador desde a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu entrei em 2001, né, junto com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Faz 24 anos que eu sou vereador, mas eu nunca tinha sido presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Então, eu, primeira vez como presidente dessa comissão, a gente debateu isso daqui na última audiência pública, né, do quadrimestre, que a gente gostaria de ter uma participação maior da população. A gente vê que a Lei de Responsabilidade Fiscal criou essa exigência, mas a população não tem participado. Então, nós combinamos isso, que a gente ia fazer um esforço grande para que, a partir das próximas audiências, a gente
divulgasse mais, além dessa divulgação oficial que é feita, fizessem outro tipo de divulgação para trazer mais pessoas para debater a LDO, o plano plurianual, etc. E já está tendo resultado. Hoje nós já estamos aqui com bem mais gente do que tinha na outra audiência do quadrimestre. Também dizer que uma das ações que a gente fez, né, foi trazer o meu irmão aqui para poder dar aquela palestra que ele deu aqui na Câmara, se não me engano foi no mês de junho, né, que ele foi falar sobre a importância, né, do plano plurianual. Então foi muito bacana, acho que aquela palestra dele, eu não sei se é porque acho que ele é autoridade, que tinha bastante gente, tinha quase 60 pessoas ouvindo a palestra dele. Mas foi muito bom, nós gostamos muito. As pessoas que estiveram aqui na palestra também ficaram muito contentes, né, com a apresentação, gostaram muito. Então foi nesse objetivo, de tentar ao máximo incentivar as pessoas, mostrar para as pessoas, para a população de Valinhos, a importância de se participar dos debates orçamentários do município. Porque, como, né, o Ivo colocou aqui, tudo é dinheiro, né? A receita na nossa casa a gente tem a despesa, e nada vai acontecer aqui no município se não tiver dinheiro e o dinheiro não for bem gasto. Então, a população ela já está aprendendo isso, né? Já está evoluindo. Eu falei, eu sou da época que a Câmara Municipal não tinha nada, né? Só tinha um lugar lá para sentar 8 pessoas. Daí veio a rádio, foi poder ser transmitida pela rádio, começou com a rádio comunitária. Depois veio o e-mail, então a gente poderia mandar e-mail para as pessoas convidando para participar da Câmara, mostrar o que estava acontecendo. Depois veio a transmissão pela televisão, né? A Câmara começou a ter transmissão pela televisão, como a gente tem até agora. Naquela época nós fizemos a tentativa de fazer uma transmissão por TV aberta, que nós não conseguimos isso até hoje. Depois veio outras coisas. Então, por exemplo, hoje a sessão da Câmara é transmitida pelo Facebook, que atinge bem mais gente. Hoje ela é transmitida pelo YouTube. Então, além da televisão, acho que esses canais têm até mais influência, né, que a televisão. E a gente vê que evoluiu. Então, como eu falei, quando eu comecei a ser vereador lá, que tinha um lugar que cabia, não era 8, era 16 pessoas, vamos ser honestos. Tinha lugar para 16 pessoas ali. E eram só aquelas 16 pessoas que assistiam, não tinha mais ninguém assistindo. Não tinha transmissão, não tinha nada. Agora não, agora a gente tem aqui uma sessão da Câmara que só no plenário aqui a gente vê que tem em torno aí, variável, 100 pessoas assistindo toda a sessão. Fora isso, pelos canais abertos, né? Facebook da Câmara, YouTube da Câmara, tá assistindo ao vivo a sessão. Tem na faixa aí, não sei dizer se o presidente tem um número maior que eu, mas acredito que deve ter umas 200 a 300 pessoas que ficam assistindo. Fora que a gente pode retransmitir isso aí pelas redes sociais, né? Então a gente, como vereador, a gente usa muito isso. Eu gostei muito disso, porque a gente pode transmitir o que a gente faz, né? Antigamente tudo que acontecia só era transmitido nos jornais da cidade. Agora não. Agora cada vereador pode colocar na sua rede social e a gente sabe que isso daí tem uma abrangência muito grande. Então, tudo isso ajuda o quê? A população a saber o que está acontecendo aqui na Câmara e a participar mais, né? Só que essa questão orçamentária, às vezes as pessoas acham que é uma coisa muito chata, né? Mexer com dinheiro, às vezes a pessoa não entende muito bem, então a gente tem o quê? Fazer de tudo possível para tentar transmitir isso daí de uma maneira mais clara para as pessoas, né? Fazer o debate também temático, como a secretária Rebeca fez aqui, né? Ela explicou aí toda a questão aí que está acontecendo no Brasil e no mundo, em Valinhos, o que vai refletir em Valinhos, tudo isso, né? O que já está refletindo na cidade. Então, é por isso tudo que é muito importante a participação da população, e nós vamos, né, a partir da próxima também, tentar trazer mais gente, fazer mais eventos, como fizemos esse que eu falei que o meu irmão esteve presente, e fazer mais eventos para chamar as pessoas e também divulgar ainda mais as próximas audiências públicas para que a gente possa trazer mais pessoas. Já estamos contentes com o número que veio aqui hoje e vamos tentar trazer mais gente nas próximas audiências, e também conto com as pessoas que vieram aqui, que estão nos assistindo, que possam retransmitir isso daí para outras pessoas, né? É o famoso compartilhar, né? Que agora tem nas redes sociais. Você vai lá e compartilhar. Estava esquecendo, só um parênteses aqui, que depois disso tudo inventaram o WhatsApp, né? Mais recentemente.
inventaram o WhatsApp. Agora a gente fala, pô, como é que a gente vivia sem o WhatsApp, né? Mas hoje inventaram o WhatsApp, que ele é o melhor sistema de transmissão que a gente tem hoje, né? Porque a gente, por exemplo, eu fiz o meu vídeo falando e convidando as pessoas pela audiência pública e transmiti ele pelo WhatsApp. Então é mais uma ferramenta que é hoje que é a mais utilizada de todas para poder divulgar as coisas que é o WhatsApp. Gostaria de saber se os técnicos da prefeitura gostariam de fazer alguma colocação para a audiência, gostariam de... Boa noite novamente, né? E aproveitando, cumprimentar o vereador Wagner Alves, que estava presente também, mas não compôs a mesa anteriormente, né? E o vereador Fábio Damasceno, que estão participando agora da mesa aqui para compor. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, apenas salientando, né, que o nosso planejamento orçamentário no modelo brasileiro ele é composto de 3 legislações. Ele tem o plano plurianual, que ele faz o orçamento para os próximos 4 anos a nível de programas de governo. Depois nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ela, como né, o próprio nome já diz, ela é uma lei apenas que vai ditar as diretrizes, né? Nós temos muito mais volume de texto, né, no corpo do projeto de lei do que as demais, porque aí ela vai dar todas as direções para o governo, o que vai fazer, se cair a receita, qual é a limitação de empenho, qual é a forma de repasse para o terceiro setor, qual que é o nosso percentual de remanejamento. Então, nós temos várias diretrizes ali estabelecidas no corpo da lei e os anexos são compostos dos anexos de riscos fiscais e metas fiscais que o município pretende atingir e cumprir. Então, lá nós vamos dizer o quanto nós vamos arrecadar, o quanto nós vamos gastar. O quanto nós vamos gastar com pagamento de dívida, com juros da dívida. Então, são aqueles números que geralmente a gente vê lá nas audiências da União, quanto que está o endividamento, quanto que está o risco, o resultado primário, o resultado nominal, né, da União, e o município também tem o dele. Então, todas essas apurações e previsões, elas são feitas nesse projeto de lei. Aqui nós não temos o detalhamento de despesa por secretaria, por função de governo, subfunção, por valores. Ele é um projeto de lei muito mais amplo, muito mais de diretriz, muito mais de norte, que é uma apuração que ela é feita e comparada aí com os últimos exercícios e também projetada para os 3 próximos. É uma exigência da Constituição ser dessa forma, né? Tem os demonstrativos que acompanham aí a lei. Também nós temos uns demonstrativos que o Tribunal de Contas exige, que é as obras em andamento, também todos os outros órgãos, outras esferas de governo que nós temos atuantes aqui no município, da União e do Estado, que nós temos representações deles. Então, por exemplo, nós temos aqui o TRT. O município tem que bancar tudo desse TRT, eu tenho que alugar um local, eu tenho que fornecer, às vezes, até estagiário, pagar a conta de água, de luz. Então, o Tribunal de Contas quer saber o quanto que o município está gastando com outras esferas de governo e nos exige aí um anexo desse detalhamento. Então, todos eles compuseram o projeto de lei, a peça que foi encaminhada aqui para a Câmara, né? Nós também fizemos uma audiência pública, que é exigida na LRF, a realização da audiência pública para a elaboração. Nós fizemos, acho que foi no dia 15 de agosto, ou anterior, né? Porque acho que o protocolo foi dia 15. Esse ano é atípico, é o primeiro ano de governo, que nós entregamos o PPA para os próximos 4 anos, e a LDO precede o envio do PPA. Né? Então, a gente faz primeiro, a regra é o PPA, LDO e LOA. Então, o PPA é macro para os 4 anos, ele elabora o programa de governo. A LDO me dá a diretriz do que eu vou arrecadar e gastar, e aquilo que eu não posso deixar de cumprir, que é a questão do pagamento da dívida, e outras diretrizes ali que são estabelecidas, pré-fixadas, né? O quanto que eu pretendo, se eu vou ficar dentro dos percentuais fixados na LRF, e depois a LOA é quem vai detalhar, que essa peça ela só é entregue no dia 30 de setembro para o Legislativo, isso é no Brasil todo. Ela que vem a detalhamento de quanto que está orçado para cada secretaria, para cada função de governo, para cada elemento de despesa que nós vamos gastar, qual é a fonte de recurso que vai custear essas despesas. Né? Nós temos várias fontes de recursos dentro de tudo aquilo que a gente falou ali de arrecadação, de previsão, de meta. Nós temos várias receitas que elas são vinculadas, que elas só podem ser gastas naquela caixinha específica.
Então, a gente vê assim, um bolo de arrecadação. Mas essa daqui é da assistência, eu só posso gastar naquele grupo de despesas. Essa vem para a saúde, essa vem para a educação, essa daqui vem para convênio, então eu tenho que gastar naquele objeto. Então, nós temos mais ou menos umas 300 contas bancárias abertas na prefeitura, porque cada dinheiro cai na sua conta específica, ele tem que ser pago por ali, os juros é computado cada um separadamente. Então, nós temos essas destinações. Por isso que a gente fala muito assim de recurso próprio, recurso próprio. O que é o recurso próprio? É o que a gente pode aplicar em qualquer despesa do município. Ressaltados aí as limitações que são impostas de 25% desses valores na educação e 15% na saúde, que a gente está aplicando 27%, né, como foi falado. Então, assim, hoje a gente veio aqui para participar em conjunto, mas, na verdade, essa audiência ela é elaborada pela Casa de Leis, né, pelo Legislativo, desse projeto que nós protocolamos aí no dia 15 de agosto, que vai dar as diretrizes de como que nós vamos conduzir e finalizar a elaboração da LOA para protocolar aqui até o dia 30. Muito bem. Dizer que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, nós temos ele aqui no telão, porque, como a prefeitura ela já fez essa apresentação, né, em agosto, nós aqui, não é função da Câmara fazer a apresentação da LDO. Então, ela está disponível no site, como a gente colocou aqui, né, desde a convocação da audiência, e ela também está aqui disponível aqui no nosso sistema, quer dizer que se alguém quiser fazer alguma pergunta e quiser verificar alguma página da lei, alguma coisa, é só falar, né, algum ponto certo da lei, que a gente projeta a lei aqui no telão, para que todo mundo possa visualizar aqui, se tiver uma pergunta focada em algum tema da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Antes de passar a palavra aqui para os vereadores, eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui e contar uma historinha aqui. Vou contar uma que aconteceu, que eu falo no século passado, né? Porque eu falei, como eu comecei a ser vereador em 2001, posso dizer que no século passado, meu pai era vereador, né? Ele foi vereador por 3 mandatos, no final do século passado, e eu acompanhava, não vou dizer que eu ia em todas as sessões da Câmara naquela época, né, que eu falei ali que cabia 16 pessoas, mas acho que quase todas as sessões eu ia lá para ver o que acontecia na Câmara, né? E tinha lá o lugar para 16 pessoas. E tinha dia que só tinha 2 pessoas assistindo a sessão. Uma era eu e a outra era o Ivo Coco. Dá para dizer para você. Bom, pessoal, dizer para você o seguinte, que agora o próximo passo aqui é a gente passar a palavra para os vereadores que quiserem fazer algum questionamento, alguma colocação. A palavra está aberta para os vereadores, quiserem colocar antes, depois... Só fazer as considerações aqui também, porque eu acho que o mais interessante é ouvir se alguém tem algum questionamento fazer alguma colocação do povo aí, né? Porque não vai ser uma apresentação passo a passo da lei. Mas só em cima, concordando com a fala da secretária, né? Se a gente considerar 25% na educação, hoje 27% na saúde, e vamos pôr que dá uns 45%, que não tem valor exato aí da folha de pagamento, porque folha de pagamento envolve, né? Eu estava conversando com a secretária, não é só o que a pessoa recebe no lerite, mas tem as gratificações, tem isso, aquilo que incrementa a folha. Você vai chegar lá aproximadamente a 97% do orçamento. Então, o investimento para o município que sobra é muito pouco, né? Apesar de tudo isso ser investimento, né? Na educação, investimento na saúde, mas aquilo que sobra para falar vou para projeto é muito pouco, e às vezes até dependemos muito das emendas parlamentares também que vêm, outros recursos que vêm de fora, que muitas coisas são construídas também, né? Então deixa esse registro aí, né? Que o orçamento ele é bastante engessado, os investimentos são bastante engessados nas obrigações que são feitas, né, dos 25%, 15%, que é muito mais hoje, quase o dobro, e também da folha de pagamento. Mas tudo não deixa de ser um investimento, né? Só quero fazer esse comentário. Obrigado, presidente. Gostaria de abrir a palavra para os vereadores, né? Vereador Fábio.
Boa noite, presidente, os vereadores, secretária, servidores aí da Fazenda, público presente. Eu estava lendo aqui, talvez já foi até comentado na primeira parte, mas como eu cheguei já estava finalizando. Deixa eu ver aqui que saiu aqui da página. Tentar voltar aqui. Bom, que eu me lembre aqui, depois eu vou... Diz aqui no texto que a estimativa da arrecadação para 2025 seria de 900... Deixa eu ver aqui que saiu da... Vereador, você quer falar o número da página? A gente pode projetar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que eu fui mexer aqui. Concluído. Acho que a secretária tem os dados aí. 940 e poucos milhões. Não chega a 1 milhão. 1 bilhão. 1 bilhão, quer dizer. Não chega a 1 bilhão. Nós estamos agora em setembro. A pergunta que eu faço, voltando um pouquinho atrás, o governo atual, ele pegou... Secretária, por favor. Estou dirigindo a pergunta para a senhora. É uma pergunta, desculpa se eu não esclareci que era uma pergunta, não é um comentário. Voltando então, no texto aqui fala que a estimativa de arrecadação para 2025 seria de quase 1 bilhão, 945 milhões, né? No início do ano, teve a mudança de governo, né? Saiu o governo anterior, entrou o governo atual. Então, o governo anterior deixou algum dinheiro em caixa e nós estamos em setembro. Como é a estimativa, há um estudo aí da parte da Secretaria que vai chegar a esse valor dos 945 milhões de arrecadação, ou não tem essa previsão? Deve chegar, não deve chegar? Deve passar, não deve passar? Se a senhora puder, por favor, responder, agradeço. Nós respondemos, inclusive o vereador Scopenaro fez essa pergunta, né, vereador? Se a gente ia conseguir fechar, né, equalizar nossas contas, e a gente falou que sim, que a gente tem monitorado e nós temos verificado toda a nossa arrecadação. Apesar que uma linha desce, uma linha sobe, né, por enquanto nós estamos equalizados na arrecadação. Não quer dizer assim, olha, nossa, tudo que vocês estimaram veio? Não, teve coisas que realmente nós não conseguimos atingir ainda a arrecadação, só que outras estão superando. Então, nós pretendemos, sim, atingir a arrecadação prevista. E sobre a questão do dinheiro em caixa? O prefeito atual, ele assumiu, tinha dinheiro em caixa, o caixa estava zerado, tinha déficit. Conforme a gente já apresentou nas outras, né, nós tivemos uma apresentação aqui em fevereiro, que foi a apresentação do terceiro quadrimestre, a prestação de contas de como finalizou 2024. Nós trouxemos aqui, prestamos contas para a Comissão de Finanças e Orçamento, além de publicação de todos os demonstrativos. A gente também envia mensalmente aqui para a Câmara todos os relatórios, os balancetes, né? A gente faz o protocolo, né, Célia, mensalmente, de todas essas informações, além de publicação no Diário Oficial, de deixar no site. Nós fechamos, sim, com superávit, a maior parte de valores vinculados, mas também nós tivemos, não podemos esquecer que nós tivemos restos a pagar, contratos já assumidos, né, que estão auxiliando a Prefeitura a manter essa despesa, que tem se ajustando aí para entrar nos eixos, né, porque a gente tem uma arrecadação X no ano, e o que foi feito nos últimos anos foi usar dinheiro que veio acumulado. Então, você usou a sua poupança, a poupança acabou. Agora, você tem que gastar com o que você recebe no mês. Então, nós temos essa ginástica toda aí para encaixar
né, o orçamento dentro da arrecadação. E não sei se caberia a pergunta aqui, mas aproveitando a presença da senhora, para 2026 já tem alguma estimativa orçamentária para arrecadação ou ainda vai estar sendo feito um estudo disso? A arrecadação, sim, inclusive ela compõe aqui a peça, né, que está em debate hoje, a LDO. Nós não temos, aqui o que nós trazemos para a LDO, que é o objeto da audiência, são os valores macros a serem arrecadados, não detalhados por natureza de receita, mas sim por grupos de receita, né, que está composto aí nos anexos da legislação. O volume a ser arrecadado pelo município e o ValePrev é 1,099 bilhão para o exercício de 2026. Então, nós já temos, sim, essa projeção fechada. Essa projeção, claro, a gente elaborou ela com base nos dados de séries históricas e projeções que nós temos de acordo com a legislação vigente. Nós já tivemos casos que, depois da gente protocolar a LOA, dia 30 de setembro, né, não foi o ano passado, foi o ano retrasado, dia 30 de novembro, o governo federal mudou a distribuição do QSE, que é um recurso para educação. Antigamente, ele era redistribuído dentro do Estado de São Paulo, ele passou a ser redistribuído a nível Brasil. Então, nós perdemos, o projeto já estava aqui para ser votado, 6,5 milhões de um ano para o outro, que a gente teve que tirar de recurso próprio para repor, porque esse recurso ele era utilizado na merenda escolar. Então, pode ser que no decorrer aqui, estão lá tramitando, não sei se vocês estão acompanhando, a isenção do imposto de renda. Uma boa parte, uma boa fatia da nossa receita é imposto de renda. E se mudar, se for aprovada essa lei, os municípios, as frentes municipalistas estão lutando, estão brigando, estão pedindo apoio, né, do Congresso para que haja uma compensação do governo federal para os municípios que vão ter perda, mas nós não temos certeza. E eu vou falar, nós vamos perder muita arrecadação nisso, mas eu não acho injusto, porque eu acho que o cidadão ele está com um salário totalmente defasado, a gente perdeu o poder econômico, eu falo até na minha pessoa, todos nós aqui perdemos poder econômico, poder aquisitivo, porque a gente continua pagando a mesma quantidade de imposto e o nosso dinheiro foi sendo comido pela inflação. Mas, enquanto órgão público, nós vamos perder dinheiro. Então, eles estão lá batalhando, pode ser que esse PL seja aprovado, seja promulgado, sem essa compensação, e nós vamos ter que rever no começo do ano, como nós tivemos que fazer na questão do QSE, e nós vamos ter que suprimir despesas para poder compensar essa falta de receita, porque é uma receita muito grande, é uma fatia muito grande que eu vou deixar de arrecadar. Então, hoje nós temos por isso eu digo expectativa de receita, eu não tenho como afirmar que as pessoas vão pagar impostos, eu tenho como esperar que elas paguem seus impostos, né? E que a gente não tenha mudanças como essa que vão nos atingir no próximo ano. Perfeito. Agradeço as respostas da senhora. Muito obrigado. Viu? Vereador Wagner Alves. Boa noite, presidentes, né? O presidente Israel, agora o presidente Henrique Conte, o vereador Damasceno. Quero aqui, em nome da Célia, cumprimentar a equipe da Fazenda e, em nome da Maria Cláudia, a equipe do ValePrev, hoje aqui presente. Em nome do seu Ivo, toda a nossa sociedade civil, Ivo. Em nome do Tadeu, os representantes, estou vendo muita gente da educação aqui. Tadeu, então, hoje, esse assunto que ele é muito caro para mim, porque, enquanto esse mandato de vereador, é a primeira oportunidade que eu tenho de participar da LDO. Então, eu apontei tanto lá fora, né? Agora chegou a vez da gente mostrar e ter um pouco de ter a responsabilidade. Nós estamos falando do dinheiro público, e quando eu sempre digo, o orçamento ele não é do governo, o orçamento ele é do povo, porque ele é para ser aplicado nas demandas da população. Então, é muito falado, porque o governo, mas o governo ele tem que trabalhar nessas demandas da população. Eu também sou servidor público concursado, lá da assistência social, e eu ouço muita gente falando que eles, principalmente a população, e agora, na posição que eu sou de vereador, eu pago o seu salário, que não deixa de ser verdade.
Mas eu também pago o meu salário, né? Também contribuo com o meu salário. Eu acho que aqui, os professores, quando eles usam essa frase para a gente que trabalha no poder público, nós também pagamos o nosso salário, nós também contribuímos, nós também fazemos, sabe, e esse orçamento. Então, eu quero deixar aqui o mandato ele aberto. Como eu disse, eu faço questão de ouvir cada sugestão, as pessoas que estão agora nos acompanhando pela TV Câmara, ouvir as críticas, ouvir propostas, porque o vereador ele é o representante do povo. Enquanto vereador, eu tenho as minhas demandas, eu tenho as minhas bandeiras, a gente tem que estar aqui entendendo de orçamento, mas é ouvir pessoas como o Ivo, sabe? Pessoas que vêm para essa casa, traz a demanda e que a gente possa, nesse momento, são duas funções principais que o vereador tem, né, principalmente nesse momento, é a apreciação, né, a análise do projeto, relacionado, nesse caso específico aqui, à LDO, e depois a fiscalização. Tá? Nós temos esse trabalho aí, esse dever de estar fiscalizando. E para que esse dever ele ocorra de uma forma, né, com esmero realmente, eu conto muito com a população, eu conto com os servidores, eu conto com as pessoas que tragam essa demanda até essa Casa de Leis, e tenho certeza, né, estou falando para o Wagner, mas outro vereador também aqui vai estar aberto para que a gente possa fazer dessa lei de diretriz orçamentária aquela adequada para que a gente possa, no ano de 2026, caminhar, conforme a própria secretária já disse, que é um ano de muitas dificuldades financeiras e que se avizinha, né? Nós temos aí um futuro aí, se a gente for olhar o lado financeiro, não é só para Valinhos, ele é para o país, um lado financeiro aí muito complicado. Mas eu acho que com fiscalização e com o trabalho correto, que eu acredito muito na equipe da Fazenda, da Prefeitura, do servidor de carreira. Então, eu sempre digo que aonde tem um servidor de carreira cuidando, o trabalho do vereador, ele, em certa forma, ele acaba sendo até beneficiado, porque a gente sabe, e eu sei, que ali tem pessoas que prestaram concurso, que estão se dedicando e que vão se aposentar ali. São pessoas que não vão querer carregar nenhuma mancha para a sua vida. Então, eu digo que para a sua vida e para a sua família, eles querem ser exemplo para as suas famílias. Então, nesse momento de aprovar, nesse momento de analisar essa lei, eu fico feliz de vir aqui os servidores de carreira, sabe? Como eu disse, esse orçamento, ele é feito pelo governo, mas ele é um orçamento que é para ser usado pelo povo. Educação, saúde, infraestrutura. Então, mais uma vez, colocando o mandato à disposição para que possa receber as críticas, claro, as sugestões, e até a data limite a gente possa fazer aí as adequações necessárias. Obrigado, presidente. Feita a fala aqui dos vereadores, eu ia agora abrir a palavra aqui para o público que está aqui presente e também dizer que as pessoas que estão nos assistindo podem entrar pelo chat do Facebook e pelos comentários lá e fazer algum questionamento aqui também. Então, abro a palavra para as pessoas aqui presentes. Se quiser fazer a inscrição, o Fernando está lá com a inscrição. Elisiane. Vai levar o microfone para ela? Então, boa noite, presidente Israel, boa noite, presidente Conte, vereador Fábio Damasceno, vereador Wagner Alves, colegas servidores. Nós estávamos aqui em mais um número maior de funcionários da educação. Somos todos diretores e vice-diretores, mas eu preciso justificar que muitos tiveram que ir embora, porque amanhã acordam muito cedo, 6h30, muitos de nós já estamos na escola para abrir e para fazer com que a escola funcione.
Alguns que estão acordados desde as 5 da manhã já não aguentam mais de cansaço. Então, alguns pediram desculpas, mas foram embora. Outros têm aulas agora à noite. Bom, nós viemos aqui, diretores novos ingressantes depois de 2018 e vice-diretores, falar sobre um problema que tem ocorrido aqui no município de Valinhos, após a perda do adicional de função de 25% em 2018, quando eu era professora na época, quando nós perdemos 20% dos salários, os senhores se lembram bem, que nós estivemos bastante aqui na Câmara reivindicando. Na época, nós perdemos 20% do salário, só que nós não nos atentamos a essa perda do adicional de 25% dos novos diretores, porque os antigos não perderam. Quem perdeu foi o Cremilson, que foi o primeiro a entrar após essa perda, e a Edna, né? Mesmo sendo o concurso anterior. O que acontece? Perder 25% do salário já diz que assim, nós temos 25% a menos que os nossos colegas diretores que exercem a mesma função, né? Só que, quando nós perdemos esse adicional e fomos entrando, nós passamos a ganhar menos que o coordenador pedagógico, que é o nosso subordinado, e menos que o professor que trabalha o dia inteiro na escola. Então, acho que é o único setor da prefeitura inteira que tem o superior hierárquico ganhando menos que o seu subordinado. Isso fere o Estatuto do Magistério, né? Porque no Estatuto do Magistério existe uma lei dizendo que o superior não pode ganhar menos do que o seu subordinado, e isso assim não acontece em nenhum outro lugar. Eu acredito que, com exceção dos dentistas que tiveram uma situação semelhante, eu desconheço algum outro lugar. Bom, nós temos o salário 25% a menos que os nossos colegas. Isso gera uma insegurança, um sentimento de injustiça e uma revolta. Isso fere o Estatuto do Magistério, eu já falei. Em 2019, como eu falei, eram 2 diretores. Hoje nós somos 19 diretores e 10 vice-diretores. E aí, os vice-diretores, isso acontece com eles desde sempre, não é? Eles nunca tiveram vez para falar sobre isso que acontece com eles. Eles sempre ganharam menos que os coordenadores pedagógicos. Bom, claramente, a gente não tem justiça salarial no que diz respeito à hierarquia e à responsabilidade da função. Vale lembrar que diretores são responsáveis civil e criminalmente pelas unidades que representam. Além de todas as funções desempenhadas, somos nós que atendemos a qualquer tempo as demandas emergenciais. E aí eu coloco como demanda emergencial desde um assalto no final de semana, em que a gente sai das nossas casas para ir lá resolver a situação, até responder um processo judicial que algum funcionário terceirizado mova contra a escola, como é o caso de 2 colegas nossos que está acontecendo agora. Nós respondemos como pessoa física, né? Nós pagamos o próprio advogado, porque a prefeitura não pode nos representar. Dito isso, de forma muito resumida, porque a dinâmica escolar é difícil de ser explicada, quero ressaltar que o sentimento de injustiça e de revolta que nós, 19 diretores e 10 vice-diretores, temos em nossa remuneração. Desconhecemos qualquer outra cidade onde o mesmo aconteça. Nós procuramos pela secretária da gestão anterior em 2022, que era um grupo um pouco maior que os 2 representantes, e tivemos apenas desencontros. Procuramos, já no início de 2025, pelo nosso secretário André Amaral, a quem explicamos e entregamos a demonstração matemática do que ocorre, além de uma proposta. Ele nos ouviu, é solidário, mas ainda não consegue nos posicionar sobre uma resolução dessa injustiça.
Também procuramos o presidente desta casa, vereador Israel Scupenaro, a quem agradecemos de todo o coração pela acolhida, pela escuta ativa e pela compreensão da situação que vivenciamos. Sabemos que essa distorção não foi criada nesta gestão, mas ela existe. Estamos aqui para, mais uma vez, solicitar a correção dessa injustiça. Temos que dizer que essa é uma decisão política. Já ouvimos desde 2022 muitos "vamos resolver", e nada foi efetivado. Estamos cansados e desanimados com discursos. Não estamos reivindicando aumento de salário. Apesar de termos convicção de que os profissionais da educação precisam de melhores remunerações, remunerações condizentes com cargos pela formação que eles têm, né? Não estamos falando de aumento de salário. Queremos um escalonamento salarial em que exista uma proporção entre um cargo e outro. E que, assim, nosso salário seja maior que o daqueles que estejam abaixo na hierarquia. Temos a esperança que o novo tempo anunciado seja também um novo tempo para nós, diretores e vice-diretores, que possamos ser reconhecidos e valorizados pelo trabalho que realizamos. Obrigada. Presidente, eu gostaria de fazer um breve comentário sobre a fala também da Lisiane e dos diretores, que essa demanda que ela está trazendo aqui é para que fique registrada na audiência pública, né? Ela foi, já reforçando que ela foi apresentada ao secretário de Educação. Eu estive levando também, junto com eles, até o secretário de Educação, e através dessa casa, por todos os vereadores aqui, foi aprovado um requerimento, onde nós encaminhamos também ao prefeito essa demanda, para que ele faça uma análise. O que eu tenho sentido, já conversei com o prefeito também, o que eu sinto é que o prefeito Franklin, ele veio para, como se fala, um novo tempo, né? Ele veio para que aquilo que tem que ser feito seja, né? E no caso dos diretores, né, é claro que até alguém perguntou e eu não soube responder. Existe algum lugar, né, onde existe alguma prefeitura onde o coordenador pedagógico ganha mais que o diretor, né? Foi feita a pergunta para mim, eu não soube responder, porque eu acredito que não exista, né? Então nós olhamos aqui que não é uma demanda por aumento de salário, né? É uma demanda por correção de distorção que aconteceu, e como existem outras distorções também, né, dentro do município, que eu já tenho conhecimento de algumas áreas que também existem, que precisa ser tratada, né? Então, eu entendo que nós estamos aí terminando esse ano aqui com um orçamento que vem do ano passado, e que esse orçamento do ano que vem, ele engloba mais o planejamento desse governo. Entendo, conversando com o secretário de Educação, que teremos aí na demanda da educação, 30% mais ou menos, né, que eles, comentando com ele, de acréscimo aí no orçamento da educação, segundo o que o secretário de Educação, conversando com ele falou que será mais ou menos 30%, 31% nessa demanda. Entendo que o prefeito também, ele vai se debruçar, porque foi compromisso de governo também, em também fazer o plano de carreira do funcionalismo público. Entendo que essa demanda dos diretores não está dentro do plano de carreira, está dentro de uma distorção realmente, né? Entendo, conversando com o secretário, que ele também entende isso, né? Que entende dessa forma. E como nós estamos vendo agora também o que está acontecendo com a guarda, né? Foi tirado aí 50% da questão da guarda, que não pode ser, é inadmissível, né? Que isso daí, que o salário da Guarda Municipal, que atua constantemente na cidade, nós já temos acompanhado a situação de risco deles aí, tivemos a partida aí, a perda de uma guarda aí em atendimento, óbito de um guarda aí em atendimento na segurança, que também é inadmissível, que tem que ser tratado como uma distorção, não como um aumento de salário para eles, né? De alguma forma tem que ser recomposto isso daí. Então, essa demanda que foi enviada ao prefeito, ela não foi descartada pelo prefeito. Ele recebeu essa demanda e vai ter como prefeito, como gestor de cidade, tem que trabalhar, né, tanto essa
como essa questão da guarda, que é uma nova que chegou aqui, que chega, e como outras que tiverem, que é para isso que o prefeito foi eleito e para isso que nós estamos eleitos, para levar essas reivindicações adiante. Então, nessa audiência pública da LDO, como vamos ter a do LOA, que trata mais especificamente o LOA trata mais específico, pontual, né, o orçamento do ano que vem, precisa ficar registrado, né, que existe a necessidade dessa distorção, né? E eu reforço que essa distorção ela não entra dentro do plano de carreira do funcionalismo, que também precisa ser tratado, mas sim tratado como uma distorção mesmo. A proposta que foi enviada foi colocado o piso salarial, né, foi mexido nesse piso salarial. Nós sabemos que esses 25% de quem tem também está sobre júdice. Isso é importante destacar, né? E que sobre júdice também a gente não sabe se isso daí vai permanecer. E se não permanecer, é mais metade de diretores que vão ficar com o piso salarial abaixo de coordenador, ou de um professor que dobra o turno, acaba ganhando mais, né? Chega a ganhar até 2 mil, citaram aí, né? Mais que um diretor. É um professor que dobra. O que é dobrar? Dobrar significa trabalhar o mesmo horário que o diretor, que entra cedo e sai à tarde, né? Então o professor acaba ganhando mais que o diretor, só de fazer a dobra de turno. Então essa fala é importante, fica aqui, né? E quero ressaltar aqui o que a própria Elisiane diz. A expectativa deles está num governo que veio para fazer a diferença, né? E eu acredito que essa diferença vai ser feita, né? Eu só queria complementar a fala do vereador Esresco Penaro e dizer o seguinte, dizer que o governo Frank ele tem assim uma diferença brutal dos outros prefeitos que passaram aqui pela cidade. Quando era vereador ainda o Frank, né, que ele foi eleito prefeito, foi no domingo, né, que teve a eleição, quando terça-feira teve uma sessão da Câmara, 2 dias depois teve a sessão da Câmara. E eu vim aqui dessa tribuna aqui e cheguei e falei, tinha bastante gente aqui na plateia, falei que o prefeito Franklin ia ser o melhor prefeito da história de Valinhos. Aí as pessoas, né, todo mundo olhou, assim como quem fala assim, acho que aí já gerou também, né? Será? E nesses primeiros 6 meses de governo, agora já estamos aqui com quase 9 meses de governo, a cidade inteira já está sentindo isso, já está verificando isso, já está falando isso, que ele será o melhor prefeito da história de Valinhos. Então, estou falando isso daí por quê? Porque existem problemas aí crônicos na cidade de Valinhos, né? De vocês é um problema, né, que está vindo aí desde 2017. E o prefeito Frank, ele veio para resolver todos esses problemas. Está resolvendo, é claro, um de cada vez. A vontade dele, a garra dele é muito grande. Ele quer resolver tudo, o mais rápido possível. Mas ele não consegue, mas ele já está resolvendo. Então eu lembro, fui vereador aqui com ele muito tempo, né? Ele trabalhou junto comigo. Vi alguns casos aí, por exemplo, o caso lá da rodoviária, de abrir a rodoviária, né? Que era uma coisa assim tão óbvia, que a gente chegou aqui como vereador, nós pedimos tantas vezes que nós falamos, pode, mas abre a rodoviária, o que custa abrir 2 horas? Não pode, não dá certo isso, porque é empresa, não sei o quê. Franklin chegou, em 2 meses ele foi lá e abriu a rodoviária, né? Aquelas 2 horas lá para a pessoa poder ir para o centro da cidade e tal, agora tem a farmácia do povo, etc. Ou seja, o caso aí do estacionamento, ninguém aguentava mais. Você tem que chegar lá, você tem que parar o carro, você tem que botar moedinha, ou você baixa o aplicativo, aí você está com o aplicativo baixado, aí muda a empresa do aplicativo, aí você fica meia hora, você está em algum lugar, você tem que lembrar que você tem que voltar lá para trocar, entrar no aplicativo para trocar. Ele veio aqui e numa tacada só resolveu o problema com o estacionamento do povo. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o Franklin, ele, pelo todo o conhecimento que ele já tem, pelo que trabalhou aqui como vereador, como funcionário público, como uma série de cargos que ele já ocupou, ele tem pleno conhecimento, né? O caso que ele acompanhou de perto, dos 20%, do que aconteceu lá dessa saída dos 20% no governo do Ores, acompanhou tudo isso. Então, eu tenho certeza que no tempo certo ele vai conseguir devagarinho ir resolvendo cada problema, um de cada vez, e vai resolver também essa questão, isso daí.
Pode ter certeza que ele vai. Vereador Conte, eu quero só pedir uma parte na fala, né, para corrigir uma fala minha aqui, né, que eu falei aqui, não é 30% no orçamento da educação, é 30 milhões que vão ser na folha da educação vão ser aumentados, né? Então, só para deixar essa correção registrada que eu falei de forma errada aqui. Bom, pessoal, eu falei aqui que o Ivo Coco está inscrito? Ah, não, tá bom então. Vamos ouvir o Ivo Coco dizer que eu já tenho uma inscrição aqui do YouTube. Pelo YouTube aqui já foi feita uma pergunta. Primeiro o Ivo Coco, foi o que fez antes. Eu, não querendo me adiantar, mas eu gostaria de saber sobre a verba que está sendo destinada para o Vale Prev, para o DAEV e para a Câmara Municipal. Porque eu tenho observado, durante todo esse tempo aqui, que os percentuais variam aí de 8% a 12% entre o DAE, o DAEV e o Vale Prev, e 3%, 4% para a Câmara. Isso tem sido uma constante, independentemente do que está acontecendo em cada um dos orçamentos desses órgãos, dessas instituições que eu citei aqui. É isso que eu gostaria de saber já para poder fazer alguns cálculos aqui. Obrigado. A secretária poderia explicar aquela questão das porcentagens lá? Bom, para o DAEV a gente não faz repasse nenhum, né? A gente só paga a conta de água da prefeitura do que a prefeitura gasta. E, pelo contrário, o DAEV que faz repasse para a prefeitura, porque nós temos servidores lá que agora não, desde maio do ano passado, quando o DAE virou uma empresa pública, pela legislação aprovada, inclusive aqui na Câmara, esses servidores eles passaram a integrar o quadro da prefeitura e eles estão cedidos lá para o DAE e o DAE reembolsa 100% de todos os encargos e despesas financeiras com o pagamento deles. É isso que nós temos com o DAEV. A Vale Prev, como foi dito, ela recebe repasses que são descontados dos salários dos funcionários. 14% dos nossos salários são repassados para o Vale Prev, né? Isso veio com a reforma da Previdência, uma exigência aí da alteração da alíquota. A gente recolhe muito mais do que um funcionário da iniciativa privada, que o teto é 11%, e nós não temos teto de recolhimento, como tem na iniciativa privada, a gente paga bastante. E a diferença é o recolhimento do encargo patronal que qualquer empresa tem que fazer para os seus funcionários, né? E o nosso percentual de contribuição ele é bem menor do que se nós estivéssemos no INSS. O INSS, para a prefeitura, nós tínhamos uma alíquota RAT de 2%, mais 20% que é a alíquota patronal efetiva, ao regime geral. Essa alíquota quem calcula de acordo com a periculosidade e é o próprio INSS. Então, antes de nós deixarmos de ser regime geral, nós recolhíamos 22%, é o que a gente recolhe hoje dos servidores comissionados, dos CLTs temporários, e, ao Vale Prev, nós recolhemos 18% de toda a parte dos servidores que não têm aposentadoria especial e da Secretaria da Educação, que tem aposentadoria especial, porque eles trabalham menos tempo. Então, quando a gente fez o cálculo com a segregação de massa, nós fizemos um ajuste que não existia na legislação, né, uma correção. Como eles aposentam com menos tempo de contribuição, então o ente público, que é o contratante, ele contribui com um pouco a mais dos demais funcionários que acabam trabalhando mais tempo para chegar na aposentadoria. Então, da educação é 21,5%. Lembrando que dentro desse valor existe uma taxa de administração, que é prevista na legislação da Previdência, da Secretaria da Previdência, né? Não é da Prefeitura de Valinhos, então tem lá um percentual que é repassado para que eles façam a gestão da Vale Prev, e a diferença vai para o cômputo, para o bolo aí das aposentadorias. Então, tendo a Vale Prev como instituto de previdência próprio, o município economiza. Se a gente estivesse repassando esse valor para o INSS, né, que ali é um desgoverno total, um poço sem fundo, a gente estaria pagando a mais e não garantindo a aposentadoria e o futuro dos nossos servidores. Com a instituição
do Instituto de Previdência, apesar de ser uma carga que o município tem ali, porque a gente demorou para fazer, né? Nós deveríamos ter feito lá atrás, quando a gente criou o concurso público, nós pagamos menos por mês do que nós estaríamos pagando. Então, isso é um encargo patronal que ele tem que ser recolhido, todo empregador que ele tem funcionário, ele tem que pagar. Então, não é que a gente está dando dinheiro para a Vale Prévia, a gente está pagando uma obrigação patronal que a nossa legislação prevê, a legislação brasileira prevê. O ente banca uma parte da aposentadoria e o funcionário banca outra. A Câmara também paga dos seus funcionários, né? E o Vale Prévia paga dos seus funcionários efetivos. Então, todo ente municipal, o servidor ele é aposentado lá na Vale Prévia, o servidor concursado, então eles fazem essas contribuições que são previstas na legislação. Acho que ele queria esclarecer a questão dos percentuais, eles vão ser definidos na lei orçamentária anual. A LDO não está definindo quantos por cento vai para a Câmara, por exemplo. O valor para a Câmara, ele pode, a gente repassa até a menor do que vocês podem receber, né? Porque o Legislativo ele tem lá um percentual em cima de receitas de impostos e transferências que é calculado. Para o ano que vem vai ser 32.400.000, a gente já tem esse valor porque ele está no PPA, que a gente já protocolou também, e eu acredito que vocês vão fazer essa audiência mais para frente. Uma parte, senhor presidente. Só para complementar a fala da secretária, salvo se eu não estiver enganado, a Câmara ela tem direito a 6% do orçamento do município, né? Mas ela não trabalha com os 6%. Hoje, em percentual, não sei se o presidente Elcio Cupenaro sabe dizer, talvez esteja entre 3,5% ou 4% no máximo. Não, pelo que a secretária falou, já fiz a conta aqui agora, né? Ela falou em 32.400.000, então, mas a base não é a receita total. Tem alguns impostos que compõem a base do repasse para vocês, porque eu não posso calcular o repasse para a Câmara, por exemplo, em cima de uma transferência do SUS. Eu não posso colocar o repasse em cima de uma transferência vinculada. Então, na legislação tem lá especificado quais são esses impostos, né, e transferências que nós recebemos dos outros entes que compõem a base. Então, quando a gente fala também em aplicação do ensino, é praticamente a base do ensino. Quando a gente fala em aplicação do ensino, não é em 100% do orçamento. Eu não posso pegar uma receita que ela já tem uma destinação e falar que eu tenho que destinar para a educação. Então, tem essa mudança nas bases. Então, só para complementar minha fala, até para responder ali o senhor Ivo, a Câmara, eu estou falando aqui em termos de percentual, não em volume. Inclusive, com esse percentual entre 3,5%, né, ainda devolve dinheiro para a Prefeitura. Obrigado. Bom, se tem mais alguma pergunta da plateia? Alguém inscrito aqui na plateia? Pode falar o seu nome? Oi, eu sou Thaís, boa noite. Eu gostaria de saber sobre saneamento básico. Qual que é o orçamento para o saneamento básico, que tem vários bairros que ainda não são totalmente atendidos e, sei lá, eu não ouço ninguém falar nada disso também, né? Eu faço parte da Associação dos Moradores do Joapiranga e a gente tem levantado essa questão constantemente. A gente paga um IPTU bem caro e muitas ruas não têm nem asfalto. Então, essa é outra coisa também e elas são interligadas. Então, eu gostaria de saber qual que é o orçamento no geral, né? Não só para o meu bairro, né? Mas para realmente, né, fazer, já que vai ser o melhor prefeito de Valinhos, eu gostaria de saber se coisas básicas também estão sendo pensadas. Thaís Albuquerque, desculpa que eu não te reconheci, né? Mas depois eu lembrei, quando você falou que era de Joapiranga, que eu lembrei que era você. A secretária pode saber falar sobre ela tem os percentuais aqui já de saneamento. O que a gente sabe é que aquele dia que teve a reunião lá no bairro de Joapiranga, né, que a gente estava lá,
que o Mair, né, que é o presidente do DAE, ele falou, né, que para fazer o esgoto, né, lá no bairro de Uapiranga, o esgoto e a água, ele precisa de verba do governo federal, né? Então ele está tentando fazer isso, arrecadar essa verba, né, conseguir a verba para fazer esse projeto. Mas isso ele falou para o ano seguinte, né? Mas ele falou que também, né, o DAE ele quer fazer uma gestão eficiente no DAE para que ele tenha recurso próprio para fazer essa obra também. Eu não sei se você lembra que ele comentou isso daí no dia da reunião. Então, eu gostaria de saber se a secretária tem como complementar alguma coisa essa pergunta. No nosso orçamento não tem nenhuma previsão de saneamento, porque o saneamento, quem cuida no município é o DAEV, que passou a ser uma empresa pública, e ele é uma empresa pública com independência econômica, então, pela legislação, ele não compõe mais o orçamento do município. Então, ele não tem, ele é uma empresa SA, apesar de ele ser uma empresa pública, ele não tem a necessidade de apresentação de orçamento, ele segue outras legislações, né? Ele segue tanto a Lei 6.404/76, que é a Lei das SAs, como a 13.300 de 2016, que é a Lei das Empresas Públicas. Então, ele não tem o orçamento dele, nós não temos esse valor aqui. Eu acredito que, não sei se os vereadores têm interesse em convocar, né, a diretoria, a presidência do DAEV, que está sendo conduzida pelo vice-prefeito Mair, que tem feito, aliás, um excelente trabalho no município, tem feito várias obras, né, eles estão em busca de recursos para ampliação da estação de esgoto, que está, nós já sabemos, com TAC, com processos e tudo mais, saturada, né. Valinhos cresceu de uma forma tão grande, sem planejar essa parte da água e do esgoto, que agora temos que fazer obras aí de valores muito altos. Com relação ao bairro do Uapiranga, eu não tenho essas informações, porque realmente, como agora eles deixaram de integrar, né, a nossa base aqui de planejamento, nós não acompanhamos isso e nós nem temos essas informações, né? A empresa privada, a empresa pública, aliás, ela segue outra normativa. Com relação ao asfalto, como vocês viram, a maior parte dos nossos gastos são com custeio, né? O município ele gasta praticamente sua totalidade com a manutenção da máquina. É salário, é serviço, é consumo. Então, para a realização de novas obras, a gente tem buscado muitas parcerias, né, através de emendas, de convênios com o governo federal, ou também através de financiamento. Esse financiamento que foi feito foi uma obra grande no município de Recap. A gente sabe que, independente de quem fez, ou como fez, ou isso e aquilo, mas a gente estava com o asfalto bem deteriorado, não só a gente. Acho que todas as cidades aqui do entorno. Campinas também fez um mega investimento que as cidades todas estavam esburacadas. Mas eu sei que existe, sim, pretensão do governo em fazer a parte lá do Uapiranga. Tem muitas empresas lá. A gente ouve muito das empresas, né? Que a Fazenda ela não só cuida do orçamento, a gente também cuida toda essa parte da arrecadação e a parte de receber os empresários da cidade. Nós sabemos que é uma demanda muito grande. A EVAL tem feito uma luta muito grande para conseguir isso tudo lá. Sei de tratativas que estão sendo feitas, o vice-prefeito Mair já esteve lá, já esteve verificando, mas para ter todos esses dados sobre a aplicação e sobre o cronograma aí dos projetos do DAEV, teria que realmente convocá-los aí para uma apresentação aqui para os vereadores, né? Só complementando aqui, Thaís, antes de voltar a palavra para você, dizer que, não sei se a secretária já tem essa informação, mas eu tive uma informação aí extraoficial com o próprio Mair, que ele disse que já conseguiu o dinheiro para a construção da nova estação de tratamento de esgoto através do PAC, que eu acho que vai assinar semana que vem, parece, alguma coisa desse tipo. Ainda não publicou, né? Eu costumo dizer que eu gosto de ver publicado primeiro, assinado e publicado, mas tem grandes chances da gente conseguir. Mas não é dinheiro doado, tá? Esse dinheiro da estação é um empréstimo com juros muito bom, que é do Fundo de Garantia, mas o governo federal não tem feito mais PAC, como ele fez anteriormente, de repasse a fundo perdido, né, desses valores, infelizmente. Então, aí são 110 milhões que essa obra vai custar. Então, mas eu estou comentando isso também porque
a estação de tratamento de esgoto era uma prioridade que estava na frente da questão da água e esgoto do bairro de Ipiranga. Então, se ele consegue resolver esse problema, com certeza abre mais chance, mais espaço para conseguir lá a água e esgoto no bairro de Ipiranga. Pode falar, Thaís. Tá, não, assim, eu sei que tem muitas coisas que ficam difíceis de responder, mas, assim, eu acho que, só um comentário agora, né? Que eu acho que as respostas, muitas vezes, na maioria delas, elas ficam muito abertas e a resposta acaba sendo sempre assim, não sou eu que resolvo, isso daí é responsabilidade de outra pessoa, de outro governo, de outra esfera do governo, o que seja. E muito pouco se fala em como resolver, porque, assim, isso é um problema, eu não quero saber exatamente quem que vai resolver, mas, assim, eu imagino que a cidade, né, deveria se preocupar em resolver também, né? Então, mesmo que não seja uma coisa que é responsabilidade direta, né, do município, né, ver um jeito de resolver, porque tem coisas que, assim, querer falar que a cidade é muito linda e só gastar dinheiro em segurança porque quer manter a primeira colocação e daí não ter saneamento básico em todos os bairros, eu acho que isso não faz da cidade uma cidade tão boa assim, né? Então, eu fico chocada também, mas triste de ver que a gente vem falar, tudo bem, são poucas pessoas, até por isso seria melhor para responder, né? Porque com muita gente provavelmente ficaria mais bagunçado, mas eu também acho que tinha que ter mais gente aqui participando. Mas a gente fica jogando bola para cá, para lá. Eu também não vejo que é uma reunião que, assim, a gente está até super tarde e de coisas concretas mesmo, eu não estou vendo muita coisa. Apenas complementando, assim, essa audiência hoje é uma audiência de uma lei de diretriz orçamentária do município de Valinhos, composto pela prefeitura e pelo Vale-Prev. O DAEV, ele deixou de integrar, e não foi por vontade nossa. Foi uma lei, inclusive votada aqui na Câmara, que decidiu que o DAE ele não faz mais parte. E hoje, na lei, não tem detalhamento de despesas nem por função, nem por segregação. É uma lei diferente. Nós vamos ter outra audiência para debater o orçamento. Cada lei ela trata de um assunto. E é dessa forma que as coisas são feitas. Então, assim, não é que a gente não quer resolver. Eu não tenho o poder de resolver o que o DAEV vai decidir para fazer as obras. Nós precisamos aqui, tem lá todo um corpo técnico trabalhando em cima disso, com todas as demandas da cidade, né, para poder atender. Então, nós temos, assim, um leque de problemas, não é só o esgoto do Joapiranga, né, que era uma área rural antigamente, e está deixando de ser rural. Então, eu acredito que 99%, se eu não me engano, do urbano de Valinhos tem colher. Sim, então, mas ele não era antes. Então, quando foi feita a expansão, não foi para lá o esgoto. Mas é o que eu falo, eu não estou jogando para outra pessoa, é que eu não tenho essa informação, então eu não posso passar aqui levianamente um achismo. É muito mais fácil a Câmara convocar para que o DAEV exponha quais são os seus planos, os seus projetos, né, para que isso aconteça. A conta de água é a que custeia todo o investimento do DAE. É a conta de água e a conta de esgoto. O município não custeia os serviços de saneamento. Né? Foi para isso que existem as duas tarifas de água e de esgoto, e talvez tenha que ser feito até ajustes nesses valores para poderem ser feitas essas obras, né? Porque ele tem uma receita lá que é dele. Então, é somente sobre isso. Por isso que a gente não tem mais informações. Né? Assim como vocês falaram que acordaram cedo, eu também acordei 4h40 da manhã. Eu sou mãe, eu levo minhas filhas para a escola, estou trabalhando desde cedo, como todo mundo aqui, estou num horário adicional ao meu trabalho. Ainda participando voluntariamente da audiência que é da Câmara, dos vereadores. Nós já fizemos a nossa audiência aqui e não tivemos a participação de ninguém. E lá nós nos debruçamos, nós abrimos planilhas, apresentações e debatemos. E deixamos exposto no site e nos colocamos à disposição. Então, assim, nunca nós deixamos de cumprir com a nossa obrigação. Eu também moro na cidade. Eu moro em Valinhos. E eu não acho que Valinhos seja tão ruim assim.
porque eu conheço bastante o Brasil. Eu sei de cidades, por exemplo, planejadas, que só fizeram esgoto porque o governo federal deu dinheiro do PAC. A gente tem uma dívida do século porque a gente foi fazer essa obra lá atrás, né? Então, nós temos que, assim, eu acredito que medidas têm que ser tomadas, tem ações a serem realizadas, existem, mas nós ainda não terminamos nem o primeiro ano de governo. Nós pegamos uma situação no DAEV, todos sabem aqui, bem controversa. Era para um grupo ter assumido e o prefeito teve que brigar, porque senão a nossa empresa pública hoje estaria na mão de terceiros, bem ruins, que a gente sabe que eles aqui atuam na região e as cidades que eles estão têm bastante problemas, e sobem o valor da tarifa e não fazem obra. Então, a primeira briga foi essa, né? Foi uma briga jurídica, uma briga ali em cima com todos da administração, que a gente acompanhou, o prefeito também tem divulgado em suas redes, mas a gestão ela muda um pouco quando ela deixa de ser autarquia, né? Nós não temos a ciência de que eles estão lá arrecadando ou pagando. Então, fica até a sugestão, vereador, se vocês quiserem depois conversar com o pessoal do DAEV, né, para ter esses dados. Eu só Thaís, quero fazer um comentário sobre sua fala. Eu acredito assim que você está dentro da sua razão de exigir as melhorias necessárias dentro onde você mora, né? Não é só Joapiranga, nós temos mais lugares que precisam de esgoto. Temos lá, essa semana semana passada, reunido com o pessoal do Alpinas na prefeitura, também tem o Parque Valinhos, que são, apesar de Valinhos estar bem avançada na questão do esgoto, comparado às outras cidades, precisa ser o esgoto tem que ter 100%. E a gente tem que lutar por isso daí, né? Então, e entendo perfeitamente o que a secretária está falando, que é uma responsabilidade hoje do DAEV, que nós tivemos uma situação muito crítica, foi uma guerra muito ferrenha, né, no final aí da gestão e no início dessa gestão, para equilibrar essa situação aí e a gente não ficar com o pior, né? Mas a gente está aqui para levar a demanda da senhora. É a Câmara, nós vamos levar, nós vamos cobrar, né? Nós vamos cobrar isso daí, se necessário for fazer a reunião que tem que fazer, como vereadores, né? Vereador Conte, vereador Fábio, vereador Wagner, e está levando a demanda adiante até quando? Até fazer. Até a coisa acontecer, porque a nossa meta e nosso objetivo é isso daí, né? Então, eu só quero deixar essa fala para a senhora que está corretíssima, e está aqui, está no lugar certo, no dia certo, na hora certa, assim, de fazer, e a voz está sendo ouvida, e isso não é em vão, tá bom? Só queria deixar aqui que a importância de estar já no adiantado da hora mostra que tem bastante gente participando da audiência. Inclusive, eu tenho uma... Viu, Ivo? Só deixa eu, antes de passar a palavra para você, eu fazer a pergunta aqui do YouTube, que foi feita antes aqui. É uma pergunta do José Luiz Martini, que eu já agradeço aqui, não sei se ele está nos assistindo, espero que esteja, Martini, agradeço a sua participação aqui. Eu acho que você deve estar viajando, porque o Martini, a gente conhece bem ele viaja bastante, né? O serviço dele exige que ele trabalhe aí no Brasil todo, mas ele se preocupa muito com os problemas da cidade, acompanha aí pelas redes sociais aqui, e YouTube, etc., tudo que acontece no município de Valinhos. E ele fez uma pergunta aqui, que ele está perguntando aqui, qual o valor destinado à Secretaria da Agricultura e do Verde para 2026? Como já falado, essa informação não faz parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A gente nem tem esse dado aqui, porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela é para outra finalidade. Essa informação ela vai estar presente na LOA, né, que vai ser entregue na Câmara dia 30 de setembro. Só para deixar claro para todos, que dia que vai ser a audiência pública da LOA, secretária? A audiência é na sexta e o projeto é protocolado na terça. Dia 29, então. A terça é 30, que é o máximo do PL, e sexta é 26. 26. Então, só 19 horas. Aqui na Câmara, né? Só também deixando, então, avisado para todos que estão nos assistindo, que no dia 26, sexta-feira, 19 horas, vai haver audiência pública de apresentação do LOAS, que é ela que define realmente as porcentagens de cada setor e o valor, né, da estimativa para o ano que vem. O Martini está fazendo, tem várias perguntas aqui, deixa eu só fazer as perguntas do Martini, Ivo, só para depois eu passo para você aqui, que são várias perguntas que ele está fazendo aqui.
Então, ele pergunta aqui, qual a verba destinada para medidas de prevenção e combate a incêndios em áreas rurais e de mananciais? Como exemplo, a área rural do Macuco e da Serra dos Cocais. E aproveitar e já fazer outra pergunta também aqui. Como serão pagas as obras como a interligação da Avenida Paulista e a Avenida dos Imigrantes, conclusão da obra Valinhos e Vinhedo, área do Clube da Velha Guarda e drenagem da Avenida Invernada, já divulgadas? A secretária consegue responder? Primeiro ele pergunta sobre a questão das verbas para o combate a incêndios. Assim, as verbas para combate a incêndio, dentro da Secretaria de Segurança Pública, vão estar todas as verbas lá que vão ser executadas dentro do que aquela secretaria detém. Dentro lá fica todas as despesas alocadas que atendem o Corpo de Bombeiro, que apesar de ser um órgão estadual, a Prefeitura banca, né, banca o local, banca comida, banca tudo. Se tem que dar caminhão, reformar, abastecer, é a Prefeitura que banca tudo. O Governo do Estado coloca lá só alguns funcionários e alguns a gente ainda tem que ceder. Então, eles vão estar dentro do orçamento da Secretaria de Segurança Pública, que vai vir no pacote aqui da LOA. Com relação à drenagem da Invernada, que foi licitada já o ano passado, iniciada, essas despesas é um contrato de financiamento, né? Ele não está contido no orçamento porque ele vai vir ainda, né? E, inclusive, estava sob liminar a questão da obra, agora que eles conseguiram destravar, tudo isso daí. Essas duas outras obras não chegaram na Fazenda ainda, eu não tenho conhecimento, não sei de valores, não sei de origens, eu não tenho conhecimento dessas divulgações e nem do teor de licitação, nada, não estão comigo. Pode ser que tenha estudos e projetos a serem feitos, mas eu não tenho esses dados lá na Fazenda, então não tenho como certificar que vai se custar tantos milhões e vai ser custeado com isso, vai pegar um convênio, não vai? Então, essas informações talvez tenham sido divulgadas, talvez sejam ideias, sejam propostas que vão ser realizadas, mas que ainda não se concretizaram no papel. Lá, pelo menos, para a Fazenda não chegou nada. Bom, gostaria de saber se tem mais alguma pessoa inscrita além do Ivo. E você Não, eu só queria complementar aí a informação que eu pedi sobre a verba para o DAI e para o Vale Prev. Porque, com relação ao DAI, tudo isso que foi falado é verdadeiro. E tem mais uma verdade ainda, porque desse orçamento, no ano passado, na última LDO que teve aqui, eu questionei os vereadores que, mesmo sabendo que o DAI seria privatizado, a Prefeitura tinha destinado 120 milhões para o DAI. E me disseram, não, mas isso aí é orçamento, não sei o que lá. Bom, eu não estou querendo saber se é orçamento ou não é sabendo. Se está sabendo que vai ser privatizado, por que estão destinando 120 milhões para o DAI? E foi feito assim. Agora foi desfeita essa história, certo? Com a nova administração. Voltou a ser uma instituição de economia mista, vamos falar assim, certo? Agora, o DAI está mal administrado porque tem 35% de perdas de água que nós pagamos. Então, veja esses 120 milhões que estão sendo destinados ao DAI, faz o tratamento, faz a coleta, faz a distribuição e perde 35%. É o nosso dinheiro que está sendo jogado fora. É esse tipo de coisa. Eu até tive que entrar, é bom que saibam, eu tive que entrar com processo judicial, porque o DAI não aceita dizer que o problema é com o DAI. Diz assim, se tem vazamento na sua casa, tive que pagar caça-vazamento para dizer para eles que eu não tinha vazamento em casa. Foi uma obra que eles fizeram lá, um vazamento, que essa cidade está todinha esburacada, porque tem vazamento de tudo quanto é lado no DAI. Isso tem que ser colocado aqui. Essa questão ainda está de pé. Como é que fica isso? Tem um orçamento do DAI e depois ele cobra água e esgoto. Então, são 2 orçamentos, mas diz que não, é um orçamento só. Tá bom, eu não entendo. Obrigado. Só mais um questionamento. Não, mas não foi. Bom, boa noite a todos e todas aqui presentes hoje.
Meu nome é Tadeu, sou diretor de escola aqui do município. Sou um novo valiense, me considero novo valiense, porque estou aqui há menos de 3 anos, né? Porém, com a mesma vontade e vontade de dar minha contribuição enquanto servidor público para a cidade de Valinhos. Me solidarizo com as falas da minha colega diretora Elisiane. Tá? E, dito isso, a minha pergunta talvez tenha sido respondida pelo internauta, né? Só que a gente acabou de ver a prestação de contas, né, do trimestre aqui, e eu queria saber qual seria a prioridade orçamentária para a saúde, educação e segurança, que são as tríades de qualquer organização governamental, né? Visto que os gastos com a educação nos últimos tempos têm sido bastante acentuados, né? E como eles estão pensando saúde, educação e segurança, pelo que eu estou vendo, a prioridade está sendo saúde, né? E tem a sua fatia de prioridade, uma vez que o município, né, abarca bastante essa questão. Então, eu queria saber aí da Rebeca qual está sendo, nessa tríade, a prioridade: saúde, educação, segurança. Se ela conseguir responder, ou se ela... Né? Acho que é isso. Respondendo ao questionamento do senhor Ivo, acho que o que ele está se equivocando é que antigamente o DAEV, antes de maio do ano passado, era uma autarquia, como a Vale Prev. Então, como a gente apresentou ali no quadrimestre, quando a gente fazia o orçamento, o município arrecada um valor, o Vale Prev outro, o DAEV outro. De onde vem a arrecadação do DAE? Água e esgoto, não tem outra fonte. E ele compunha a consolidação do nosso orçamento, mas ele gastava apenas nele, a prefeitura não dava dinheiro, né? Ele só aparecia uma linha lá, porque a obrigação legal de composição do orçamento é essa, é a prefeitura, que é o ente executivo, com as suas autarquias, né? E o legislativo embutido dentro desse orçamento. Então, acho que está tendo um equívoco aí de repasse, não tem repasse para o DAE, ele só aparecia numa linha destacada. Ele não aparece mais agora, porque agora ele não é mais uma autarquia e não compõe mais o orçamento. Então, acho que esse assunto superado. Com relação ao orçamento, não é que a gente quer dar prioridade, a Constituição priorizou, né, a educação e a saúde. E, como vocês viram, assim, os repasses que a gente tem, né, na prestação de contas, para a manutenção da saúde, que vem do governo estadual e da União, é muito pouco. E não é que a gente está priorizando, é a necessidade, falta muito mais. Se a gente fosse fazer tudo o que precisa, os vereadores sabem aqui das filas que tem de espera. A gente gasta tudo isso e nós temos muita gente esperando em fila de espera, de cirurgia, de consultas. Então, é a necessidade da população. Eu acho que, no decorrer do tempo, com essa perda aquisitiva que nós todos tivemos, e principalmente por conta da pandemia, isso se acentuou, teve uma fuga por conta da elevação dos valores dos planos de saúde privado, né, para a rede pública de saúde. E isso encareceu também a nossa despesa, assim como aconteceu na educação, né? Muitas pessoas tiraram seus filhos de escola particulares e foram para a educação. E o direito à educação e à saúde, eles são universais. Quem pedir, a gente tem que fornecer, independente de classe social, o que difere da assistência, que aí tem todos os seus critérios para atender. E a segurança, o que nós fazemos na segurança é a guarda municipal, porque hoje a guarda é a nossa polícia na cidade, né? A gente vê muito mais guarda na rua do que polícia militar, que seria uma obrigação do Estado em manter. Então, nós não temos assim valores exorbitantes, pelo contrário, o secretário da Guarda quer muito aumentar o efetivo, mas a gente tem... O cobertor é curto, gente, tem que cobrir todo mundo. Como que a gente vai dar aqui, falta ali? Então, não é uma priorização, nós temos obrigações, né? Quando a gente vai montar o orçamento, a primeira obrigação que a gente separa é o pagamento de funcionários, de salário. É a primeira coisa que é separada, depois a obrigação de dívidas, que nós temos que deixar, despesas obrigatórias, ninguém fica sem pagar água, né? Ninguém fica sem pagar energia, a prefeitura também paga. Nós temos obrigações tributárias, que nós também contribuímos, nós somos cobrados, a gente paga PASEP sobre a nossa arrecadação. Então, é nessa linha. E depois nós temos os contratos continuados.
Porque nós não podemos deixar sem a empresa que faz a coleta de lixo. Nós não podemos deixar sem o convênio com a Santa Casa. Nós não podemos deixar de dar o transporte para as crianças na educação, sem a merenda escolar. Então, são linhas que você vai cortando. Quando você vai fazendo esse corte das obrigações que você não tem como deixar, é aí que você coloca a educação, saúde em primeiro lugar, e muito abaixo do que seria a real necessidade, eu concordo, né? Mas é o que o orçamento permite encaixar. Aí a gente, na assistência, tem que ter serviço de acolhimento de idoso, eu tenho que ter lá um recanto, que eu sou obrigado a ter. Aí agora a gente tem que ter também acolhimento, agora não, né? Já há bastante tempo, a gente tem acolhimento de criança e adolescente, que só tem aumentado. A gente só tem visto, a gente participa do Conselho da Criança e Adolescente, a gente só tem visto aumentado o caso que tem que tirar a criança de casa, do convívio do familiar, está sendo abusado, maltratado. Agora o aumento da violência contra a mulher também. Aí vem o problema do morador de rua, aí você tem que ter o acolhimento para o morador de rua. Então, o município, é como eu falei, a gente tem um leque de obrigações para manter, né? E o dinheiro ele não é suficiente para tudo, em nenhum lugar é. Talvez Paulínia, como eu citei aqui, mas é um ponto bem fora da curva. Os demais colegas que a gente conversa de todas as cidades, é um equilíbrio, é equilibrar pratos para você poder manter a máquina funcionando e ainda fazer manobras, condições para fazer um empréstimo, financiamento a longo prazo, refinancia a dívida previdenciária, joga para cá, joga para lá, para poder não deixar de cumprir nenhuma com a sua obrigação mínima, que a cidade não fique sem nenhum desses recursos, né? E tentar ao máximo ampliar e ter qualidade no que a gente está contratando, e qualidade no que a gente está aplicando. A qualidade do funcionário público ele é um grande diferencial. Eu acho que é o maior valor, né? Temos aí o vereador Wagner, que é nosso colega de profissão, é o maior valor que a gente pode empenhar. Eu brinco, às vezes as pessoas falam assim, nossa, funcionário público, né? Eu falo assim, mas eu tenho que ser melhor aqui do que eu sou lá fora, do que eu seria lá fora, do que eu seria na iniciativa privada. Então, o nosso gasto maior é esse, né? Acho que mais de 50% do orçamento do orçamento livre, eu quero dizer, né? Não com as receitas vinculadas. Ele vai para a despesa de pessoal, encargos, auxílios, e depois disso a gente vai fazendo esse corte. Porque nós temos que cumprir com as nossas obrigações aí e com os nossos contratos continuados. Bom, pessoal, não havendo aqui mais ninguém inscrito, vamos encerrar a audiência, agradecer a presença de todos. Senhor presidente, eu gostaria só de deixar minhas considerações finais de tudo que nós ouvimos aqui nessa noite. Valinhos é uma cidade boa para se morar e para se viver. Basta olhar o crescimento da cidade hoje. Eu, quando cheguei em Valinhos, tinha 92 mil habitantes. Hoje nós estamos com 132 mil habitantes. Valinhos tem qualidade de vida. Se não fosse uma cidade boa para morar, para se viver, essas pessoas que vieram, saiu até uma matéria no jornal da cidade, não teria crescido. A respeito do passado, nós não podemos mudar o passado, nós podemos mudar o futuro. Contraiu a dívida do século, que tanto falam, mas se não tivesse feito essa dívida, será que hoje nós teríamos água na torneira? Nós estamos vivendo a crise hídrica. Tem municípios por aí que fez racionamento, Cantareira baixando o nível, e aqui Valinhos não faltou água na torneira nas casas. Tivemos um período atrás aí que todos os municípios foram atingidos, aí Valinhos entrou sim no racionamento, foi aí um sufoco para todos nós, enfrentamos aquele momento. Então o que eu vejo para Valinhos, olhando a nível de futuro, que não dá para Valinhos também ficar vivendo só do crescimento de imobiliário, PTU, né? Nós temos que ter aí um polo industrial, temos que trabalhar junto com o prefeito Franklin, que veio com muita vontade, muita garra, é um prefeito visionário, trazer novas empresas para a cidade, para gerar renda, para gerar emprego, para gerar mais arrecadação, e assim a cidade crescer, porque não existe uma fórmula mágica.
como disse a secretária ali, o dinheiro, né, tem o limite. Então tem que buscar um meio de atrair essas empresas para a nossa cidade. Nós estamos num lugar aqui muito bem localizado, próximo do aeroporto de Viracopos, aqui próximo da Anhanguera, próximo da rodovia Dom Pedro, Magalhães Teixeira, Bandeirantes, né? Olha só quantos acessos nós temos aqui para trabalhos, empresas que querem se instalar, logística, pessoas que querem morar na cidade. Aliás, tem pessoas que moram aqui que trabalham até em São Paulo, porque lá o trânsito está carregado, a pessoa prefere morar no interior, porque ela fica, o tempo que ela fica no trânsito lá na Marginal, aqui, de lá para cá, ela já está na casa dela. Então, a nossa parte aqui como vereador é colaborar naquilo que for possível, a parte fiscalizatória, levar sugestões para o prefeito, e essa é a minha consideração final. Parabenizar o vereador Henrique Conte pela condição do trabalho, o presidente da casa, o vereador Wagner Alves, na pessoa da secretária Rebeca, cumprimentar e agradecer a todos os servidores da Fazenda, que nós sabemos aí que trabalha também, né, arduamente, sem parar, com números, cobranças e tantas coisas, e dizer que nós temos que pensar no bem comum da cidade. Problemas tem em todos os municípios, não é só em Valinhos, mas eu vejo que Valinhos está bem na frente de outros municípios por aí, e isso eu não estou falando da boca para fora, estou falando de pessoas que viajam o estado de São Paulo e elas falam, olha, Valinhos hoje está melhor do que muitos municípios lá para o fundão do interior. Agradeço a presença de todos, o gabinete está à disposição, caso alguém queira falar com a gente, e uma boa noite. Bom. Bom, eu vou encerrar a audiência, devido a adiantada hora aqui. Então, declaro encerrada a audiência aqui em nome de Deus. Obrigado.